Vivemos uma época de muito estresse, muita cobrança. A vida não está fácil de ser gerenciada em todos os sentidos. Falta dinheiro, falta tempo, falta paciência, falta tolerância. E sobram razões para a gente se desesperar. Muitas vezes a gente acaba explodindo com quem é mais próximo da gente, maltratando quem gostamos por conta dessa pressão. E depois a gente se arrepende e sofre por sentir essa raiva toda. Mas, ao contrário do que se pensa, a raiva não é uma emoção negativa. Ela é parte integrante da experiência humana e pode ser trabalhada a nosso favor. Uma oficina promete ensinar a gerenciar essa raiva. E quem conta mais sobre isso para a gente é a Patrícia Santos, que é coaching e consultora de RH. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Andréia. Bom, a gente está vendo nesse mundo maluco de hoje toda essa pressão. E, às vezes, as pessoas estão estourando no trânsito, dentro de um condomínio, por coisas tão pequenas, né? E com uma raiva tão grande, a gente pode gerenciar isso no dia a dia? Nós podemos gerenciar. A raiva, ela tem 3 maneiras de você lidar com ela. Ou você explode, e aí você perde o filtro das palavras, acaba falando até coisas que não gostaria de falar, achando que pode ser reversível em algum momento e não é. Ou você implode, então tem pessoas assim que elas têm raiva, elas não dizem que estão com raiva e acabam tendo problemas, ou de insônia, de estresse mesmo, gastrite, ansiedade, garganta também acaba muitas vezes sendo focado, né? Acaba somatizando a doença justamente porque ela está engolindo a raiva. Ou então a terceira maneira, que é realmente saber gerenciar essa raiva. Você não pode dizer que você não tem raiva, todo mundo tem raiva, como você mesmo disse, ela é inerente. Agora, o que você tem que fazer é saber gerenciar essa raiva e saber em que estágio da raiva você se encontra. Que tem estágio. Então tá, então você sentiu, começou a vir aquele sentimento ruim em relação a uma pessoa, alguma situação que você está passando. O que tem que se fazer? É comportamental mesmo, porque a circunstância, ela é 10% da raiva. Tem gente que diz assim, eu sou assim mesmo, estouradinho, eu sou de um signo que é mais estourado, mas isso daí não é destino. O Isamitiba sempre disse que cromossomos é diferente de como somos. E Perfeito. Eu tenho como mudar, temperamento não é destino. Não pode ser Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não pode ser Gabriela. E existem técnicas para você fazer isso. Uma das coisas que a gente acreditava no passado é que quando você começa a desabafar, vou ligar para uma amiga para desabafar. Como se isso fosse te acalmar. E, pelo contrário, isso acaba te excitando muito mais, te deixando até com mais raiva. Então, o que você tem que fazer é mudar teu pensamento. Por isso que a gente diz que lixo físico se recicla e lixo mental se ressignifica. Você tem que buscar um novo significado, que aí você consegue ir se acalmando. Respiração. Pois é, perguntar nisso, os mitos e verdades. Respirar mesmo, aqueles conta até 10 e respira, conta funciona. Até 10, respira, né? Respira, veja como é que o ar está entrando dentro de você, porque quando você começa a ficar com muita raiva, a sua respiração é a primeira que altera. Então, a primeira dica é respirar. E existem alguns exercícios para se focar também, né? Como a história... Dá pra gente fazer aqui? Dá. Quer pegar aqui um... Pode ser? Então, seguro para você. Então, você pega qualquer objeto que você tenha e você, por 20 vezes, mude de mão no meio. Então, você vai vir com o objeto aqui, chega aqui na frente, mude de mão, traga aqui na frente e mude. Faça isso 20 vezes que você volta a se focar. Porque a maioria das pessoas que explodem, elas dizem, saí de mim. Não parecia que era eu, mas era você que estava lá. Porque são segundinhos, né? Frames ali que você se perde. Pode cometer até um ato de violência nesse momento. E tem pessoas assim que sempre foram calmas e tranquilas e de repente tiveram surtos. E aí comprometeram, inclusive, toda a felicidade e o bem-estar para o resto da vida. Né? Que é como você falou, na verdade, a gente vai guardando esses sentimentos, né? Brigou ali de manhã com o marido, o chefe falou uma coisa, você vai guardando, às vezes estoura até com o filho sem razão. As pessoas dizem, foi uma gota d'água, mas não foi a gota d'água que derrubou a água do copo, foram todas as outras gotas que foram entrando e que chegou uma hora que virou um tsunami. E essa história da respiração, então, é você contar até 10 mesmo, é um tempinho só para você se colocar e não fazer nada de ímpeto? Não, e você tem que mudar o teu padrão mental mesmo. E uma das coisas que te deixa bem é você dar risada, é você se divertir. E as pessoas não estão se divertindo. Então, hoje, o que causa muita raiva é consumo de álcool, obviamente, né? A pessoa acaba saindo de si. Qualquer coisa que traga desconforto físico, por exemplo, falta de sono, fome, cansaço, né? Estresse durante muito tempo, como você falou, está todo mundo querendo pagar conta, com essa crise. Se isso continuar muito tempo, as pessoas vão ficar cada vez mais alteradas. Então, tudo que dá ambiente muito quente,
também traz desconforto físico. De muito barulho. Muito barulho. Tudo que dá desconforto físico acaba podendo fazer com que a pessoa fique mais irritada. Então toma um banho quente, um banho gelado, se acalma. Toma um sorvete. Busca um prazer, que te deem né? prazer, sabe? Senta no chão para brincar realmente com o filho. Vai dar uma boa caminhada ao ar livre. Isso são coisas que vão te acalmando. Mito ou verdade? Falar sobre o problema ajuda ou atrapalha? Atrapalha, Andréia. Já foi comprovado cientificamente que ficar falando sobre o problema só vai fazer você ficar naquele círculo vicioso e não te traz paz. Porque a gente não fala, para que eu tenho que saber gerenciar a raiva? Né? Não é o porquê, mas é o para quê. Né? Para que você fique mais feliz, com mais bem-estar, melhore os seus relacionamentos e chegue ao resultado. Porque um dos mitos é a pessoa achar que se ela gritar mais alto, se bater na mesa, ela vai ter resultado. E pelo contrário, né? Não vai dar resultado isso. Ela vai ter que realmente aprender a falar e aprender a ver como é que ela vai chegar no resultado que ela tanto almeja, mas com equilíbrio, ela centrada, né? Ela dona de si. Se você não domina a sua raiva, é a sua raiva que te domina. Perfeito. Como é que você falou ali? Inspire, respire. E não pire. E não pire, né? Que é o mais complicado respire, mesmo, inspire né? E não pire. E se aconteceu isso que eu estava falando no começo, alguém fechou você no trânsito, porque trânsito é uma coisa estressante. Nessa hora que tem que mais ter cuidado, né, com a raiva. Mais cuidado. Já veja as músicas que você vai colocar também, né, para ir escutando durante o trânsito, que te acalme, não te deixe mais irritado. Os filmes, né, que seja de comédia, de alegria, de romance, né? Agora aqueles policiais muito violentos, na hora de dormir não é a hora de ver esse tipo de filme. E a gente vai falar daqui a pouco sobre o medo. Em relação ao medo, tem uma relação com a raiva, né? Tem. O medo, tudo que você tem medo, você tem raiva. Então é interessante, né, ver como é que vai lidar com as crianças, com medo delas, para ver depois como é que elas vão gerenciar essa raiva. E uma outra fonte é a vergonha. E a vergonha ela é aprendida na infância também. Então, uma criança ela está brincando numa poça de água e ela está se divertindo muito, de repente a mãe chega, menino, você está todo sujo, que horror, não sei o quê. Aquilo perde todo o senso de prazer dele, né? Na hora ele se envergonha, se fecha e aí brincar na água não tem mais o mesmo prazer, o mesmo sabor. Aí já vai para uma vida adulta cheia de traumas, Cheia de traumas. Bom, Patrícia, vamos dar um serviço, então? Vamos. Quando que vai acontecer? CrossFit da Raiva. CrossFit da Raiva é um programa de 9 horas de treinamento. Começa às 9 da manhã às 7 da noite, aqui em Florianópolis, no Hotel Quinta da Bica d'Água. Quem pode se inscrever? Pessoas que trabalham na área da saúde, que dor causa muita raiva. Pessoas que trabalham como coach, como psicólogas, executivos. Na verdade, todas as pessoas que têm o sentimento. Todos nós, é inerente ao ser humano. Ou para lidar com o seu, ou para aprender a lidar com os outros. Mais detalhes, então, sobre o CrossFit da Raiva, depois na nossa página no Facebook do SBT. E você, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Andréia. Respira, inspira e não pira. E não pira.